Estamos aqui para mais uma live semanal aqui em nosso grupo Psicanálise, Filosofia e Afins. Hoje com o tema Escravidão no Brasil e suas implicações. Primeiramente, para nós falarmos, temos que ir para as datas históricas, né? Quando iniciou a escravidão no Brasil? Ela se inicia a partir do ano 1535, então século XVI, onde navios trazendo negros do continente africano desembarcam na Bahia. E aí surge o início da escravidão no Brasil. Começou-se a ter a escravidão no Brasil, na verdade, quando os colonos, né, portugueses que aqui aportaram, escravizavam os índios. E começaram a dizer que os índios, os indígenas, né, melhor dizendo, né, eles estariam preguiçosos, seriam preguiçosos, e por isso se teve, né, logo depois a abolição da escravização dos indígenas, o que é um argumento falso, porque desde o século XVI até o século XVIII, indígenas eram escravizados, né? Essa é a realidade documentada, né, e relatada por diversos historiadores. E a escravidão dos negros, ela levou 353 anos, para sermos exatos, até ela ser abolida. Por que surgiu a escravidão dos negros? Na verdade, o mundo árabe e também o próprio continente africano, países, né, do continente africano, é bom nós esclarecermos isso, abrindo um parênteses, que muita gente fala assim, vamos para a África, como se a África fosse um país. Não, a África é um continente contendo 54 países. E muitos desses escravos vinham de países como Angola, Moçambique, o Reino de Daomé, por exemplo. E o que levou ao surgimento da escravidão? Levou ao surgimento da escravidão os portugueses, a escravidão dos negros, né? Os portugueses que, não tendo naquela época, século XVI, condições, com uma população de 2 milhões de pessoas, de dispensar determinados cidadãos para a América do Norte, para a Europa, para a Inglaterra, por exemplo, eles viram, então, um processo aí lucrativo de usar a força de trabalho escravo que os ingleses já utilizavam. E a partir dessa força de trabalho escravo, onde os preços sairiam muito mais baratos, começou-se a fazer, a partir da mão de obra escrava, né, a produção de certos alimentos, barcos, né, navios e tal. Logo, determinadas construções de casas, logo isso fez com que não se precisasse mais utilizar uma grande soma de dinheiro para que alguns cidadãos pudessem ir para outros países e assim tentarem de lá conseguirem levar para os seus países de origem alguma matéria, né, que facilitasse esse tipo de construção. Ao mesmo tempo perdendo, né, esses países uma grande parte de sua força de trabalho. A partir do momento em que
os europeus viram, né, especificamente os ingleses, por exemplo, viram que a escravização de negros também seria um lucro, seria um negócio rentável, começou-se o processo da escravidão. E escravizaram negros, né? E eles já percebendo também que no mundo árabe e no continente africano havia escravidão, os ingleses, decidiram então utilizar desta mesma mão de obra escrava, que já não era tão cara assim e facilitaria para que eles deixassem os trabalhos pesados e os trabalhos nos quais eles não viam maior valor e pudessem ficar, vamos dizer assim, né, na linguagem popular, em sombra e água fresca enquanto os escravos trabalhavam. Sem precisar pagar salários, obviamente, né? Lucro para os proprietários de escravos e total prejuízo, né? Não só econômico, mas afetivo, diante de separações de familiares, né? Daqueles muitos negros separando mães de seus filhos, filhos de suas mães, avós de seus netos, pais de seus filhos, de suas filhas, e também toda a questão da escravização que levava a abusos sexuais por parte dos senhores para com as mulheres negras escravizadas. Então, prejuízo pleno para os escravizados. Além disso, muitos escravizados saíam no continente africano, batizados, segundo o rito da Igreja Católica, e ao chegarem, por exemplo, aqui no Brasil, eles tinham a pressuposição, os senhores de escravos, de que eles haveriam de seguir a religião católica. Mas eles, obviamente, não entendendo sobre essas questões religiosas, mantinham-se então, depois que percebiam que eram forçados a ir a uma missa, que eram forçados a serem devotos, né, de alguns santos, fizeram o quê? Colocavam então as imagens de determinados santos, mas faziam seus ritos, né, próprios ali. Então eles eram também violentados em sua identidade, em sua crença religiosa, para se ver o tamanho do prejuízo. E aí muita gente pode falar, né, de uma forma que parece argumentativa, mas não é, de que mas o mundo árabe e o próprio continente africano escravizavam, então não temos que responsabilizar, né, os europeus nem os brasileiros por conta desse processo da escravidão. Mentira, isso não é argumento, porque no mundo árabe a escravidão, por exemplo, não se dava somente com relação aos negros, mas também os brancos eram escravizados. E também não é argumento falar assim, mas os brancos foram escravizados também. Mas os brancos escravizados, note-se que na Roma seguia-se os processos, né, também da Grécia clássica, de que os escravos, muitos que tinham uma inteligência, uma cultura, viravam preceptores, viravam professores, né, de determinados imperadores, como Sêneca, por exemplo, foi, né, ali um preceptor do imperador Nero. Há uma diferença, não é? Em algum momento nós vimos no Brasil algum escravo que vivia comodamente e sendo professor,
dos senhores de engenho? Jamais. Não há isso na história brasileira, né? E fazendo essa introdução, nós vamos então notar que a escravidão no Brasil traz implicações não só em relação ao campo econômico, que depois, com o desenvolvimento do capitalismo industrial, os ingleses mesmo perceberam que seria bom colocar os escravos como mão de obra assalariada. Mas no Brasil isso se deu, será, de algum modo? Ou não? Vamos lá. Os escravos aqui nada recebiam, como, né, são os escravos em qualquer nação. Porém, a partir do momento em que, avançando aí na história, depois das leis, né, Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, chegando a 13 de maio de 1888, que é a abolição da escravatura no Brasil, nós vamos ter o quê? Tens toda uma história branca, eurocêntrica, colocada para nós. De que o Senado aprovou a abolição da escravatura, a Lei Áurea, né? E a princesa Isabel é tida como a grande protagonista da libertação dos escravos. Só que há escondido por trás dessa história, que não se quer mostrar, para que seja, né, uma história branca e que não é, de que a abolição da escravatura, na verdade, teve uma luta de todo um protagonismo negro por trás dela, que não nos é contado. Entretanto, alguns escritores, como um jornalista e não é historiador, um jornalista, Laurentino Gomes, em sua trilogia Escravidão, né, ele coloca sobre isso, dessa escamoteação, desse esconder, desse protagonismo negro. E esse esconder vai se fazendo no decorrer da história. O que acontece após a princesa Isabel assinar a Lei Áurea? Não se pensou em políticas públicas, não se pensou em políticas públicas, não se pensou em nada que pudesse amparar os negros libertos. E aí, o que aconteceu? Liberando-se os negros, começou-se um processo onde aqueles negros que estavam nas casas de seus senhores, aqueles negros e aquelas negras, muitos começaram a trabalhar para esses senhores em troca de abrigo e de comida. Porque eles iam fazer o quê? Muitos saíram e foram comemorar naquele momento, né, de euforia e tal. A gente pode fazer um exercício de imaginação. Mas depois vem a realidade. O que comer? O que vestir? Onde me abrigar? E aí começa-se todo um processo de favelização no Brasil, onde começam-se a se construir esses negros, essas negras cabanas, pequenas casas, em morros afastados da cidade, em regiões, né, um pouco mais afastadas, e que hoje a gente vê isso na área urbana, né? Muitos que, né, fala-se assim, né? Ah, fulano dança capoeira. Capoeira não é uma dança. Capoeira é uma luta. É uma arte marcial, uma arte de guerra.
Só que os escravos, no seu molejo, no seu pensar, né? Assim como muitos, nós brasileiros, né? Muitas vezes, né? Até acho que é um elogio, né? O brasileiro é malandro, tipo, tem aquele jogo de cintura, né? Ali, nesse modo de dizer, né? No molejo, que eu quero dizer é a sua sagacidade, a sua inteligência, a sua perspicácia. Os negros começaram a criar um movimento na capoeira, até para enganar como se fosse uma dança, para não dizer que aquilo é uma luta. E alguns desses capoeiras passam a servir a alguns senhores como cobradores de dívidas de outros, para poderem ganhar algum dinheiro. Assim como as senhoras rezadeiras ou bezendeiras, que muitos ficavam a criticar, mas, ou até hoje muitos criticam, mas eles nem cobram. Falam que não cobram nada, mas pedem um saco de arroz, né? Uns 5 kg de arroz, uns 5 kg de açúcar, uns 2 kg de feijão, um café. Pedem algumas coisas. Pedem as velas para os seus rituais específicos. Mas por quê? Essa tradição vem por conta dessa dificuldade que elas tinham de estarem sem recursos para comprar aquilo que era necessário para as suas rezas. Então elas pediam. Nem cobrava, nem dizia que tinha que ser dado. Falava, se o filho ou a filha puder, traga isso para mim. E a pessoa que ali estava querendo resolver o seu problema e via que aquela benzedeira, aquela rezadeira, aquele rezador resolvia determinadas questões, levava. E será que a escravidão não ficou assalariada no Brasil? Ficou. Porque se nós pensarmos nas empregadas domésticas, hoje com o nome mais cult, né, secretárias, elas, em maioria negras, e recebendo salário. Mas há pouquíssimos anos é que elas tiveram seus direitos trabalhistas garantidos legalmente, como, além do seu salário, serem consideradas empregadas, né, tendo vínculo empregatício, e então os patrões tendo de fazer a contribuição do INSS delas, dando férias, 13º e a contribuição também para o seu FGTS. Muitos acharam isso absurdo, escuto de vozes, né, geralmente de pessoas brancas, que nasceram em meio ao ambiente privilegiado e que dizem, olha só, já comem em nossa casa, já bebem em nossa casa, já dormem muitas vezes, tomam banho e ainda têm todos esses direitos garantidos. Essa é uma fala que por trás esconde o seguinte: seria muito bom manter essa pessoa naquele meio da escravidão mesmo. Porque sem esses direitos é uma escravidão. Ah, Léo, mas recebe um salário. Mas é uma escravidão porque se ouvia barbaridades, agressividades de determinados patrões e ficava-se por isso mesmo. Hoje, com a legislação trabalhista trazendo as questões de assédio moral e também as questões dentro do direito penal do assédio sexual, essas mulheres, podem ter voz. Então, o que acontece? Tendo voz, essas mulheres começam
a ganhar alguma força para não serem resistentes somente resistentes no sentido de seguirem adiante em suas vidas, e resistentes não por conta da sua negritude somente, mas principalmente sem esses direitos, resistentes para poderem estar mantendo o sustento de suas famílias, resistentes para poderem tentar ter um lugar ao sol, e resistentes sim em sua negritude, dizendo: eu sou um ser humano, eu não sou diferente de você, porque eu tenho mais melanina no corpo, no organismo. E se você tem menos melanina, isso não te dá o direito de se considerar superior a mim. Então, essa é uma das implicações da escravidão no Brasil. A Bia coloca aí: os negros, como resistentes em sua cultura, se escamotearam na cultura dos brancos e assim seguiram. Violência em todo nível, bio, psico, sociocultural. Exatamente, violência em todo nível. Biológico, e aí se nós formos partir para o campo dos estudos, tanto das ciências neurológicas quanto das ciências humanas, nós vamos ter, por exemplo, não é ciência neurológica, mas auxiliou em algumas questões de neuropsicologia, por exemplo, em algumas questões na neurologia, mas a questão da frenologia, né, onde pelo tamanho e formato do crânio se dizia da inteligência e da personalidade do ser. Ciência completamente depois, uma pseudociência, na verdade, completamente depois retirada, né, de um campo de chamados estudos científicos, porque não é ciência. E dentro de um campo, e assim considerando os negros, né, pelo formato do crânio, como pessoas sem condições, né, sem condições de inteligência, de captar determinadas situações. E no campo das ciências humanas, basta nos ver um livro sobre a história universal do Hegel, onde ele diz, porque ele ouviu dizer, ele não foi até o continente africano, ele ouviu dizer de antropólogos da época que foram lá, de que as mulheres tinham, por exemplo, 3 seios, de que eram selvagens, que não valeria a pena colocá-los na história, porque eles não faziam parte da história, porque eles não tinham uma história. Quando o próprio nome de um dos países do continente africano, Reino de Dahomey, já fala que lá era um reino, né? Então, que as chamadas tribos africanas, na verdade, tinham lá toda uma estrutura hierárquica, toda uma estrutura ali de regras, de hierarquias, de legislação, como nós vemos no decorrer da história, né, europeia, na história também brasileira. Então, nós vemos o descaso, o desleixo, e esse descaso dessas ciências para com os negros afetando, porque se eles assim eram considerados, então eles não eram considerados humanos. A Igreja Católica, em algum momento, em algum período, dizia mesmo que os negros não tinham alma, assim como no caso, né, das mulheres. Como assim? São seres humanos que fazem trabalhos que todos podemos buscar fazer e não tinham alma, choravam com sentimentos, se comunicavam, tinham famílias, né? Falar que não tinha alma nessa questão religiosa era dar toda a fundamentação e justificativa para que a escravidão se fizesse. Vamos ver o que a Bia colocou mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Consegui. Mesmo com as lutas, com as leis
direitos ainda se arrastando juridicamente, ouvimos brancos falarem que desligam eletricidade para faxineiras não tomarem seu banho após o trabalho. Uso de Wi-Fi e alimentação. Complicado, bem subjetivo. Vai além, é verdade. Vai além de toda essa legislação, com esses direitos, porque realmente a Bia coloca, né, uma situação que nós conversávamos há algum tempo atrás, e dizendo que a pessoa dizendo que desliga a eletricidade da casa. É muito triste para que esses faxineiros não tomem um banho quente, para que não usem da internet, para que assim também não venham a usar nenhum fogão elétrico, nenhum micro-ondas, nada. O que a Bia falando assim, bem subjetivo, vai além? Eu entendo, se eu estiver errado, a Bia me corrige aí, que é toda essa questão que o Silvio Almeida vai chamar de racismo estrutural, né? É um livro dele, pequeno livro, um grande, né? Pequeno, grande livro, chamado Racismo Estrutural. E essa é uma das implicações, né? Também a subjetividade, esse racismo estrutural, que essa pessoa, né, que diz que, né, se coloca como branca, ela vem a dizer, né, que considera essas faxineiras em geral negras em uma situação, se não pode usar isso ou aquilo, ele está dizendo, quanto a isso a lei não pode me privar, porque ele está na casa dele e ele desliga a eletricidade a hora que ele quer, né? Ou ela, né? Sendo ele ou ela, né? Ou ela, né? Desliga a eletricidade a hora que ela quer. Então, isso faz parte de muitos processos, né? Dentro da nossa sociedade. Há pouco tempo, na Rede Globo, né? Onde, inclusive, há filmes, né? Produzidos pela Globo Filmes, como Medida Provisória, excelente filme, né? Onde uma apresentadora colocando uma mulher negra fazendo umas cocadas, se não me engano eram cocadas, ou algum outro doce delicioso. E ela tem um gesto e uma fala que é própria desse racismo estrutural em nossa sociedade. Ela se levanta e a negra está levantada ali e ela pega assim, não, agora, né, você vai pegar essas cocadas, você vai nos servir. Aí um outro ator negro que está no programa, ele não diz, não faz uma defesa clara, até porque no contexto ali, num programa ao vivo, uma reação repentina, gerar uma polêmica, eles preferiu também se calar nesse sentido. Aí teve o gesto de, não, deixa aqui, olha, eu sou o seu garçom, deixa aqui que eu vou servir. Ele reagiu assim. Alguns até o criticaram, mas nós o entendemos. Ele não queria ali criar um mal-estar naquele programa ao vivo. Ele foi até, ao meu ver, coerente, teve uma reação bem serena. O que é difícil, porque essas pessoas negras que vivem passando por isso, elas vivem sobrecarregadas, cansadas, porque em depoimentos de vários negros, se existe racismo no Brasil, eles falam, fico cansado, sobrecarregado, fico cansado, fico sobrecarregado, porque enquanto preto, eu tenho que ser 61.682 vezes melhor que os brancos. E isso não é uma mentira, não. Isso é uma verdade. Porque diante da seguinte estatística, 55%
da população carcerária no Brasil é de negros e de pobres. E 18% na área da magistratura são negros. Em um país onde a maioria é negra, 56% a 57% da população, e onde no Supremo Tribunal Federal nós não temos a maioria da representação negra, onde no Congresso Nacional nós não temos uma maioria de representação negra, é preocupante. E é sinal claro da estrutura racial que a nossa sociedade vive. A Bia fala isso sim, Léo, racismo estrutural, vi agora. Então, é um sinal claro disso. Essa é uma implicação que, infelizmente, a escravidão veio trazer. Haja vista a situação, por exemplo, que não pode ficar esquecida, né? Que um menino, Miguel, de 5 anos, que foi deixado pela patroa, né? No elevador, e que depois ele cai, né? Não me lembro agora de qual andar, se não me engano, do quarto ou quinto andar. E o que acontece aí? Simplesmente a patroa branca, de elite, a esposa de um prefeito de uma cidade, não é? Cadê a punição dela? A punição mesmo, de prisão que eu digo, pelo assassinato de uma criança. Essa é a realidade. Palavras fortes, verdadeiras. Porque a verdadeira muitas vezes é forte. Cadê? Não, tá aí livre. E a mãe dessa criança? Até hoje sofrendo. E isso é parte do racismo estrutural. Isso mostra a violência que a Bia falou aí anteriormente. Violência biopsicossocial em relação aos negros. É algo doloroso. E ainda há aqueles que dizem que não há racismo no Brasil. Como um político, né, colocou há alguns anos atrás que não há racismo no Brasil. Não há racismo como é claro o racismo, por exemplo, no sul dos Estados Unidos. No Brasil, realmente, não é claro como lá. Não há aqui uma Ku Klux Klan, não há aqui, né, realmente separações claras, precisas. Mas há o racismo, sim, mostrado a cada dia, a cada hora. Basta nos observarmos. Então nós precisamos estar muito atentos. Até tem um livro lançado neste ano, 2022, por uma universidade, me esqueci agora qual. A Pele Alvo. E ela traz uma música do Emicida, que ao final ele diz assim: existe a pele alva e a pele alvo. É a pele alvo das balas perdidas. As balas perdidas muitas vezes elas estão no endereço certo. São os corpos negros. Porque quando a polícia entra numa comunidade e começa a atirar, tendo crianças ou não importa. Não importa. São pobres. A ralé da sociedade. São reféns que são feitos. Então, não importa. Né? Simplesmente
era uma criança que estava ali, como a menina Ágata, mais uma vítima desses ataques infelizes. A Bia colocou aí, né? Quando digo subjetividade, trago a necessidade de discutir sobre racismo estrutural, sobre as falas e comportamentos cotidianos na nossa sociedade. Só quem sente na pele sabe. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Esse último período aí da colocação da Bia, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, é uma frase da Angela Davis. E segundo o professor Leandro Carnal, aquele que não é antirracista, por isso mesmo, já é racista. Porque são aqueles que dizem sobre a questão, quando se não é antirracista, são aquelas pessoas que em geral dizem assim: não há racismo no Brasil, há muito mimimi, há muita historinha, né? Os próprios negros são preconceituosos com eles mesmos. São pessoas que dizem: eu não sou preconceituoso, eu não sou preconceituosa. Minha avó, meu bisavô era negro, era negra. Olha, eu tenho amigos negros, eu tenho amigas negras. Olha, salão de cabelo onde faço cabelo. Olha, a cabeleireira é negra. Não se presta atenção para o fato de que isso não é argumento para dizer que não se é racista. Porque mesmo tendo amigos e amigas negros, mesmo indo a um salão de beleza, cujo cabeleireiro ou cabeleireira é negro, é negra, ou preto, preta, como eles acharem que devam ser chamados, né? Não basta isso, porque quando muitas vezes se sai daquele salão e na esquina aparece um ambulante de pele preta a oferecer algo, como é a sua atitude? Em geral, diante de um racismo já estruturado em nossa sociedade, a nossa atitude é de desconfiança. Se não é alguém que vem para nos assaltar, se não é alguém que vem com toda a malandragem para querer tirar, né, lucro de nós, mas ainda que seja alguém malandro, mesmo assim não nos dá o direito de nós mantermos a invisibilidade daquela pessoa, mantermos a marginalização daquela pessoa, de não lutarmos para dar dignidade, de dar a essa pessoa um lugar, e não o lugar de alguém à margem da sociedade. Nós precisamos pensar sobre isso, porque o racismo é uma realidade em nosso país. E outras implicações que trazem, por exemplo, no setor religioso. Eu e a Bia fizemos um curso de imersão sobre intolerância religiosa e racismo estrutural, onde foi nos dado, né, também uma apostila com resumo das aulas, né, outros com estudos das aulas, né, preparados por professores mestres, professores doutores e pessoas ligadas sim às religiões, né, afro-brasileiras. E um desses estudos foi do professor mestre Anderson Luiz Barreto, cujo título é Religiões Afro-Brasileiras e Intolerância Religiosa em Campos dos Goytacazes. Falarei de Campos dos Goytacazes, como ele colocou bem, porque nós somos de Campos dos Goytacazes, né? E eu vou ler aqui para vocês o que ele trouxe de
documentos de pesquisas que ele fez em jornais nas décadas de 30, 40, 50 e 70, e depois nós vamos ver no século XXI algumas matérias sobre essa intolerância religiosa em relação às religiões afro-brasileiras. Vamos às leituras. Folha do Comércio, 25 de fevereiro de 1934. Página 1. A polícia de Campos, bem orientada em sua ação, organizou uma canoa contra 3 macumbas na rua Espírito Santo. Nesses antros de exploração e ignorância, onde as consultas são cobradas em altos preços, foram presas 100 e tantas pessoas. Olha como nós temos, aí na década de 30, essa perseguição às pessoas, de religiões afro-brasileiras. E vejamos como se coloca a questão. Nesses antros, olha a expressão antros, uso já de uma expressão pejorativa para os locais onde eram realizados os ritos. Antes de exploração e ignorância, dizendo que as pessoas eram exploradas, e ignorância, dizendo que essas pessoas não têm conhecimento. Onde as consultas são cobradas em altos preços, foram presas 100 e tantas pessoas. Continuemos. Vamos nos chocar um pouco mais. Folha do Comércio, 18 de junho de 1940. A polícia iniciou uma campanha sem tréguas aos macumbeiros e ao curandeirismo. O Dr. Hernando de Carvalho, no propósito de livrar os incautos das seduções desses falsos espíritas e, entre aspas, médicos perigosos, tem varejado alguns centros onde se pratica macumba e se distribuem receitas mediante a remuneração previamente combinadas. E aí aqui o Anderson Luiz Barreto coloca: em 1954, após a morte do então presidente Getúlio Vargas, a Federação de Umbanda de Campos, fundada naquele ano, promoveu uma manifestação religiosa em praça pública no dia 7 de setembro do ano corrente, em homenagem ao finado presidente, que assim foi comentada pela imprensa. Folha do Comércio, 4 de setembro de 1954, página 1. De qualquer forma, pensamos que as nossas autoridades policiais e eclesiásticas devem tomar providências compatíveis. E a melhor delas, não permitir que na Praça do Orago marquemos no dia 7, para o estarrecimento da posteridade, a decadência de nossas tradições religiosas. Então, uma federação de Umbanda de Campos promovendo uma manifestação em praça pública no dia 7 de setembro, homenageando o finado presidente Getúlio Vargas. Essa manifestação era vista como decadência das tradições religiosas. Total ato de intolerância religiosa, de desrespeito a uma construção cultural religiosa de um povo. Continua o professor mestre Anderson Luiz Barreto. Outra citação veio do jornal Niteróiense, ou Fluminense. O Fluminense, Niterói, 19 de março de 1977, página 7. O delegado Moacir Belotto, quando esteve lotado em Campos, teve sérios atritos com umbandistas, os quais ele acusava de não cumprimento do regulamento, principalmente a obtenção de licença e o respeito à lei do silêncio. E aí o Anderson Luiz Barreto comenta: a partir do final da década de 1970,
período que coincide com o início da expansão das igrejas pentecostais e neopentecostais, percebeu-se um certo recrudescimento das ações contra religiões afro-brasileiras, muito devido ao acirramento das guerras espirituais, fortemente presentes na liturgia proselitista de alguns desses grupos evangélicos. De acordo com o IBGE, 2010, essas denominações evangélicas se tornaram rapidamente o segmento religioso que mais cresceu por todo o país, especialmente nos espaços urbanos marginalizados da sociedade, como bairros pobres, periferias, favelas e presídios, onde outrora as religiões afro-brasileiras se faziam presentes de forma mais significativa. Essa percepção do aumento de conflitos com grupos ligados a algumas igrejas evangélicas se fez presente em diversas entrevistas realizadas com ministros afro-religiosos e também em publicações acadêmicas como esta. Peço licença para ler um pouco mais. Os conflitos relatados. Os conflitos relatados nas entrevistas envolvem, em sua maioria, vizinhos das casas de santo, que se declaram incomodados com o barulho dos rituais produzido pelos fogos de artifício soltos durante as cerimônias, atabaques e cantos, e com membros de igrejas neopentecostais, particularmente da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, cujo proselitismo militante justifica atos discriminatórios de diferentes naturezas. Mariano aponta que essa atitude se intensificou a partir dos anos 80, época em que vieram a público os ataques aos terreiros e adeptos das religiões afro-brasileiras, destacando-se como grupo agressor os membros da IURD, que teve importante papel na radicalização dessas investidas. Examinando os relatos dos entrevistados, é possível identificar agressões verbais, físicas e patrimoniais justificadas pela demonização dessas religiões e seus deuses e pela identificação de seus adeptos como agentes do demônio. Lima et al., 2015, página 12. E vamos ver agora se, apesar de nós lermos década de 30, década de 40, quer dizer, primeira metade do século XX, depois da segunda metade do século XX, década de 50, 1954 e 1977. Aqui nós já vimos, em 2010, já avançamos para o século XXI, e vamos ver agora as notícias no ano 2019. Diz assim o professor Anderson Luiz Barreto: a exemplo do que ocorre na capital do estado, e na região metropolitana do Rio de Janeiro, a partir de 2017, terreiros localizados em bairros pobres e favelas de Campos e Goytacazes, em especial do subdistrito de Guarulhos, começaram a sofrer ameaças e ataques de grupos armados, identificados pelos ministros afro-religiosos entrevistados, como sendo ligados ao tráfico de drogas. A seguir, veremos algumas das matérias jornalísticas publicadas em 2019, ano em que as denúncias obtiveram algum destaque nos meios de comunicação. G1 Norte Fluminense, 28 de maio de 2019. Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, está entre as cidades do estado do Rio com mais casos de intolerância religiosa registrados em 2019. Foram 15 casos na cidade, de acordo com dados da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio, CCIR, formada por pessoas de diversos segmentos religiosos, além do Tribunal de Justiça do Rio, TJRJ, do Ministério Público e da Polícia Civil. A comissão apurou que em alguns desses casos, traficantes impedem o funcionamento de terreiros de Umbanda e de Candomblé. São os assim chamados, entre aspas, traficantes de Jesus, onde eles continuam exercendo seus atos criminosos e ainda colocam, entre aspas, ordem para fechamento de instituições de religiões afro-brasileiras, tanto quanto controlam, com toques de recolher, os horários em que essas casas e dias em que essas casas haverão de funcionar, ameaçando
os pais de santo, ou os babalorixás, ou as ialorixás, né, que estão à frente desses locais. Jornal Extra, 10 de setembro de 2019. Os terreiros da cidade de Campos dos Goytacazes, norte fluminense, vivem em clima de medo dos cerca de 200 centros de religiões de matriz africana ameaçados em todo o estado, segundo o Babalaô Ivanir dos Santos, que eu e Bia tivemos o prazer de conhecer nesse curso que fizemos. 40 estão localizados no município. Traficantes da região têm expulsado os seguidores, ocupado os terreiros e saqueado os espaços. Diz o professor Anderson Luiz Barreto. Até o mês de junho de 2019, apuramos que 34 comunidades tradicionais de terreiro sofreram perseguições, ameaças e ou foram fechados entre os anos de 2016 e 2019. Dessas, 10 foram fechadas por ação de grupos armados, identificados pelos ministros afro-religiosos como sendo ligados ao tráfico de drogas. 11 sofreram algum tipo de restrição quanto às suas atividades e horários de funcionamento por grupos armados análogos ao supracitado. 13 sofreram ameaças verbais, sem fechamento nem restrição de funcionamento, até o término da coleta de dados dessa pesquisa. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. 34 comunidades tradicionais até o ano de 2019 sofreram esses ataques. E esses ataques continuam. Claro que essas estatísticas aqui, infelizmente, elas aumentaram, elas não diminuíram. A demanda é reprimida. Né? A Bia coloca, né? Que é uma demanda, fora as demandas reprimidas, aquelas que não estão nas estatísticas, né? O nome já diz, demanda reprimida. E a Bia, a gente ir encerrando, né? Ela coloca assim: nas mãos da educação. Se a escola não estabelece um ambiente seguro que integre e valorize as diferenças, ela afasta os alunos. O ensino antirracista, pautado na Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, é um dos mecanismos importantes para corrigir esse cenário e mudar a forma de educar. A educação no Brasil precisa resistir, discutir e praticar a nova forma de educar. Assim desconstruiremos os lares que trazem grilhões em suas memórias, praticados e aprendidos por seus filhos. O ensino antirracista é preciso. Perfeito, Bia, é isso aí. O ensino antirracista é preciso. E falando sobre essa questão do ensino, a gente tem também estudos sobre epistemicídio. O que é isso? Né? É justamente o assassinato de toda uma epistemologia ou teoria do conhecimento, né? Em relação à cultura africana. Porque dentro das próprias universidades nós temos esse epistemicídio. Do WhatsApp que apareceu, eu tirei, mas não sei porque o celular não aceitou. Esse epistemicídio está pleno, né, nas academias, nas universidades. Por quê? Porque dificilmente nós estamos a ver, por mais que tenha essa lei, por mais que haja nas grades curriculares dos ensinos as diversas ciências, muito notadamente as humanas, em relação às questões da cultura africana, muito ainda que é estudar nas academias é em relação à cultura eurocêntrica, à cultura europeia. É centrado na cultura europeia, numa cultura norte-americana. Né? Muitos raros ainda são os trabalhos que trazem todo esse conhecimento, né, e esse desmerecimento ao saber africano. Né? A Gandra Quilomba já colocava a respeito disso. E o Charles Santos, nesse livro A Pele e Alvo, que citei alguns minutos atrás, ele diz muito sobre essa questão, né, assim como a Maiana também coloca na introdução desse livro, de que muitos livros, por exemplo,
do autor, como eu citei, Silvio Almeida, de Jamila Ribeiro, uma Lélia Gonzalez, uma Neuza Santos, a primeira psicanalista que escreveu um livro chamado Tornar-se Negro, né? No Brasil, falando sobre essas questões em relação à psicanálise. Esses livros passaram a ser mais divulgados, mais conhecidos hoje, mas há quanto tempo eles estão escritos? Faz quantos anos? Há uma vasta literatura no próprio Fanon, em relação a Bia, lembro do Francis Fanon, né? Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Há uma vasta literatura africana mais colocada hoje, né? Mais em voga, mais visível, mais divulgada. Mas há quantos anos, há quantas décadas esses livros estão nas prateleiras? Há quantas décadas? Ano que vem fará 20 anos da Lei 10.639, feita em 2003. 20 anos, e o que vemos hoje nas escolas? Nós vemos uma educação antirracista? Infelizmente não. Mas ainda temos pais que ensinam seus filhos que o cabelo como o meu é cabelo bom. Então o cabelo crespo ou o cabelo encaracolado é cabelo ruim. Não é uma questão de mimimi nós não usarmos o termo cabelo ruim. Eu não sei como mais chama a pessoa, se negro, se negra, se preto, se preta. Bom dia, Silvano. Eu não sei mais como chamar, não se tem mais condições de falar nada. Não se tem condições de falar sim, mas é engraçado fazer uma piada racista. É engraçado dizer que tal humor é negro, colocando aí o negro em uma forma pejorativa. Então nós precisamos sim falar sobre isso. E isso não tem nada a ver com as questões de direita, de esquerda, né? Como falei semana passada, eu sou um liberal, mas não um viés progressista. Mas isso não quer dizer que seja exatamente que isso seja que eu tenha um pensamento mais à esquerda, não. Que o liberal progressista é aquele que, como está no livro Pensamento Liberal Conservador, é aquele que busca defender o direito de um indivíduo, mas também de um certo conjunto de indivíduos, como é o caso da negritude, como é o caso do grupo LGBTQIA+. Então não é questão de mimimi, é questão de exercermos respeito, respeito que até hoje não se conquistou devidamente. Então, nós precisamos desconstruir os aprendizados que tivemos. Nós precisamos desconstruir muito do que até então nos foi ensinado, do que nos foi orientado, do que nos foi colocado, a fim de nós fazermos verdadeiramente em nosso íntimo uma posição antirracista, uma posição que não nos coloque em uma possibilidade de só estarmos repetindo a estrutura que a sociedade trouxe. E um exemplo vivo e claro que eu digo, né, sobre essa questão, vocês veem a minha pele um pouco mais escura, né? Minha mãe fala assim: você nasceu igual um japonês, olhinho puxado e branquinho. E na minha certidão de nascimento, há pouco tempo atrás, eu brigava com a minha esposa e falava: eu sou branco. Na minha certidão de nascimento tá lá, eu sou branco. Só que, por que na minha certidão de nascimento estava que eu sou branco? Classe média. Morando na cidade de Campos do Goytacazes, região central. Família racista, sim, porque negar isso, sim, criado dentro de uma estrutura de um racismo estrutural, sim.
E o que acontece? Na minha certidão de nascimento está lá branco. A minha esposa, a pele muito mais clara que a minha, vocês sabem disso, podem ver pelo ícone dela, né? No perfil dela a foto. Entretanto, na certidão de nascimento dela está escrito pardo. Porque foi papai que fez ele da sua cor. Parda. Mas por quê? Ela está explicando aqui. Tá ao lado, está explicando. Porque o pai dela fez o pai dela da minha cor. Ela não colocaram branco, pardo. Mas o que acontece? Tem também a questão social. Uma família pobre, uma família morando em São João da Barra, afastado, né? É uma cidade, São João da Barra, mas uma cidade mais afastada, independente da cidade de Campos. Aí não tinha a cultura da nossa cidade, então eram considerados inferiores. Infelizmente, também há esse preconceito, como muitas vezes saiu pela minha boca, preconceituosamente, né? Falando com a minha esposa, não, você veio da roça, né? Que roça? Não, da Barra não é roça. Hoje eu me corrijo quanto a isso, né? Mas muita gente ainda hoje fala isso. Entretanto, é uma cidade, né? Com recursos próprios, com independência. Não estou aqui para falar de prefeitura, gente. Se tem corrupção, isso aí é outro assunto. Isso eu deixo para o sobrinho da Bia que fala sobre isso aí. Não me envolvo nessas questões, não. Entendeu? Porque ele milita nesse campo político. Eu não. Eu milito nesse campo político, mas não na política, né? Secretário, isso tudo não, mas mas eu me envolvo sim nessas políticas antirracistas, esses movimentos sociais, sim, né? Procuro conhecer. Não estou envolvido, na verdade, porque eu não estou lá dentro, mas procuro conhecer. E até porque eu estou falando aqui, mas a autoridade maior, lugar de fala todo mundo tem, todo mundo pode falar, mas com certeza ainda haveria oportunidade de trazer, né, para fazer uma live aqui junto comigo e para falar com autoridade, essa é a palavra correta, sobre isso, né? Se trouxer aqui nosso amigo, ele tenta nosso amigo Charles Santiago, que aí ele fala com autoridade, porque ele é negro, ele sofre na pele diariamente o racismo, né? Ele tem militância na área, isso é autoridade. E aqueles que, se porventura estiverem no grupo e quiserem, negros, negras, falarem, seria interessante até uma mulher negra também vir falar, porque aí tem outros vieses, né? Pelo fato de ser negra e ser mulher, tem outras questões, né? E aí pode-se falar também em havendo, né, a possibilidade sobre o que é um feminismo negro, né? E aí essa autoridade para falar é com uma mulher que seja negra, né? Tá ok? Que vocês possam ter um bom final de semana e podem deixar aí seus comentários, suas dúvidas nos comentários. Agradeço aqueles que têm colaborado com qualquer valor, né? Um Pix. E aqueles que colaboram comentando, que colaboram perguntando, também faz parte. Nós estamos aqui para tentar democratizar o conhecimento, mesmo sabendo que muitos não têm acesso, né, a essa tecnologia e nem tempo disponível numa sexta-feira às 9 horas da manhã para estar, né, aqui. Fiquem bem, bom final de semana a todos.